Obrigada por vocês estão aqui para escutar e obrigada pelo espaço, assim, de verdade, para poder comunicar a pesquisa. É, é muito feliz, assim, poder sair do espaço de escrever e de ler para poder, né, colocar isso no mundo e dizer, olha, eu fiz isso aqui, eu espero que isso aqui sirva para outras pessoas, né, para além do meu desejo, assim. Então, eu fiz um raciocínio bem livre, assim, talvez eu engasgue um pouco, mas eu acho que esse momento também está servindo como um exercício para defesa, né, da dissertação, e porque eu acho que eu vim falar de psicanálise, mas eu vim falar, talvez, mais até da pesquisa em psicanálise, das condições de fazer pesquisa em psicanálise. Eu acho que essa é uma coisa que ainda me inquieta bastante. Então, colocar isso de uma forma livre talvez me ajude a pensar também. Vocês me interrompam, por favor. Eu agradeço quem entrou no chat também para ouvir. Se puderem confirmar isso, o áudio da Ana tá bom também? Desculpa. Sim. Obrigada, mano. E então, assim, localizar que eu sou uma psicanalista em contínua formação, eu estou em Campinas e faço esse trajeto do mestrado aqui na USP, na psicologia clínica, sob a orientação do Gabriel Binkowski. Então, ele é uma pessoa assim, que tem um trabalho muito interessante nas articulações da psicanálise com o social e com a política. E então eu sou membro ali do laboratório Pesopol, que é um laboratório que justamente parte da premissa da dimensão sociopolítica do sofrimento humano. Então as pesquisas ali estão orientadas por esse norte. E a minha pesquisa também. Eu vou só ler aqui uma pequena introdução que eu fiz de um raciocínio do que eu queria tentar comunicar e transmitir hoje, e daí vocês também comentem se quiserem, mas eu escrevi assim: parei para retomar um pouco do o que gostaria de comunicar a vocês hoje e considero que seria importante falar de psicanálise, obviamente, mas ao mesmo tempo das condições da pesquisa acadêmica em psicanálise. Considero que isso está contido no problema da pesquisa que eu trilhei, que é enunciado como uma investigação acerca das condições de possibilidade da transmissão em e da psicanálise no Brasil contemporâneo. Portanto, já começo com um termo bastante controverso, que é o contemporâneo. Eu preferiria dizer a atualidade brasileira, foi assim que escrevi inúmeras vezes durante o texto da dissertação. Porém, as pessoas costumam prestar mais atenção no termo contemporâneo. O interessante é que, quando falamos da psicanálise no contemporâneo, temos que necessariamente retomar a todo momento o passivo histórico da psicanálise, onde ela está situada, mas também em termos geopolíticos. Isso eu considero um dos achados ou reachados dessa pesquisa. Tentarei transmitir um pouco do que é a experiência dessa pesquisa através de alguns marcadores que fiz para traçar um fio para minha fala hoje. Antes disso, gostaria de destacar que nesse percurso pela história da psicanálise no Brasil, me interessou pensar a condição de leitura e a instrumentalização dos textos no momento da inserção de um discurso analítico no social brasileiro, através, principalmente, né, primeiramente, da obra freudiana. Portanto, para poder lidar com a extensão e complexidade da história da psicanálise no Brasil, eu proponho na pesquisa um recorte que considera as condições de leitura da obra da psicanálise e, a partir disso, a construção de diferentes discursividades de psicanálise no país. Isso não configura necessariamente uma análise de discurso, não foi isso que eu fiz na pesquisa, mas sim uma construção metodológica que foi feita com o arcabouço epistêmico da psicanálise
e serviu como uma possibilidade de recorte dessa história que é gigantesca e muito complexa. Considerando que a pesquisa não se propunha também uma historiografia, então eu vou falar um pouco dessa metodologia que eu tentei confeccionar. Nesse sentido, se destacou para mim a ligação com uma suposta intelectualidade no país. Então, desde a inserção do discurso analítico no social brasileiro, a gente tem essa ligação com uma suposta, ou eu diria, uma pseudo-intelectualidade, da qual eu faço parte, talvez, hoje em dia. De cara, encontro a instrumentalização dos escritos de forma a corroborar o projeto colonial brasileiro e o projeto moderno, e com isso as condições de transmissão, que é o problema da pesquisa, e uma outra condição de leitura que eu encontro, que é a da Lélia Gonzalez. Então, eu trouxe o Racismo e Sexismo, aquele ensaio da Lélia, para pensar uma outra condição de transmissão e uma outra apropriação, e acho que dá para dizer também antropofagia do Freud, que foi feita para além dos psiquiatras e para além dos modernistas. Oliveira destaca que as agiografias e os grandes heróis começam a poder cair quando foi iniciado o processo de pesquisas acadêmicas em psicanálise. Portanto, essa inserção permite começar a se interrogar sobre a história e histórias. A leitura, nesse momento, a leitura se impõe como a tarefa por excelência da psicanálise e também como metodologia, e é com isso que eu me reencontro na pesquisa. Isso interessa ao principal reachado da pesquisa em relação à ética, que eu vou comentar um pouco, em relação à condição de leitura interseccional que se pratica nesse campo na atualidade. Universidade como campo de ruptura mesmo dessa leitura. Como campo de ruptura, a Oliveira coloca, uma primeira dissertação, eu acho que não é nem tese, eu não me lembro o nome do cara agora, obviamente baseado em Foucault, onde ele faz uma primeira ruptura dessas agiografias, né, porque toda essa história da psicanálise fica armazenado ou muito mal armazenada nas instituições, sempre aos pedaços e sempre nesses termos de grandes agiografias. Assim. Isso cai quando... Cai não, né? Isso é minimamente problematizado, dialetizado, quando se começa a fazer pesquisa em psicanálise na universidade. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nesse momento que a gente vive, onde eu diria assim, o Brasil coloca uma questão à psicanálise, né? Eu coloco uma questão às condições da prática analítica e da teoria em psicanálise aqui nos nossos contextos, né? E a minha pesquisa fala muito sobre isso. Então, só que não me parece nem um pouco óbvio ou simples como que se constrói uma pesquisa em psicanálise na universidade. Então, não sei, esse problema para mim não está resolvido, assim, não está solucionado. E esse marco da dissertação tese, mais ou menos, em que época? Assim? Eu acho que já era anos 80, eu acho que é 1982, eu tenho essa informação. Eu acho que o cara, o sobrenome dele é Rocha, agora eu não me lembro. Acho que o nome ajuda a especificar muito nome próprio. É. Então, o que eu pensei, gente, assim, talvez fique longo, então eu vou ter que cortar abruptamente em algum momento, mas vamos ver se eu consigo transmitir um certo raciocínio que eu nomeei aqui como contar camadas, porque eu acho que eu venho contando as camadas, contar mesmo, assim, sabe? Assim, coletando e contando as camadas dessa pesquisa. Então, eu separei aqui em 4 tópicos e vou tentar comentar, e separei uns trechos da dissertação que eu acho que exemplificam isso que eu queria comentar. Se ficar muito chato, a gente tira isso de cena, tá? Quem decide? Vocês, obviamente, é o público. Eu estou aqui pelo público. Né? Só. A gente combina algum código, então, de socorro. Vocês começam a tossir, que daí eu vou sair. Nossa, que situação.
Mas deu para entender um pouco assim do porquê que eu digo que queria falar sobre pesquisa em psicanálise, assim, porque eu não vim falar propriamente de metapsicologia, ainda que eu vá falar um pouco da ética. É, Então, assim, o primeiro tópico dessas camadas, a primeira camada que eu separei para pensar hoje é a pré-história da pesquisa. Eu coloquei assim, pré-história da pesquisa, um sintoma, porque de fato é um sintoma que eu acho que é um sintoma a própria psicanálise na minha vida, e a própria psicanálise pode ser tomada como um sintoma, e daí os meus sintomas, né, basicamente entre a pergunta assim, o que é psicanálise e como que a gente constrói uma formação clínica em psicanálise, né? Isso está como uma questão para mim. Assim. E a pré-história dessa pesquisa é a minha participação num coletivo de analistas que começou a atuar em Campinas em 2019, que é o Estação Psicanálise. Então, eu e outros colegas, a gente construiu uma prática clínica numa antiga estação de trens na cidade de Campinas, desativada, e eu estive nesse coletivo entre 2019 e 2025, então foram 6 anos de trabalho ali. Esse coletivo ainda existe, ainda atua, e eu deixei o coletivo no final do ano passado, não por coincidência, né? Esse todo o processo da pesquisa é um processo de elaboração para mim do que vivi ali. Foi bastante difícil sair do coletivo. E essa prática, essa construção de prática clínica na cidade, ela vem junto com outros movimentos coletivos que aconteceram assim, a gente pode localizar entre 2016 e atualmente no Brasil. Isso não é nenhuma novidade, isso já tinha, a gente sabe de movimentos pregressos, eu vou comentar um pouco aqui. Mas houve um boom, a Paula Camarão, que é uma colega lá da USP, fez uma dissertação sobre os coletivos e ela afirma na pesquisa, assim como um achado da pesquisa, que se trata de um movimento. Pode se chamar de um movimento e ela chama de um boom de coletivos nessa última década, mais ou menos. Então, esse coletivo lá em Campinas também surgiu no mesmo movimento pós as eleições de 2018, principalmente com a pergunta da pertinência da figura do analista na cidade, o que podia um analista fora do consultório e fora de outras instituições. E o nosso norte, o nosso desejo, o nosso ensejo sempre foi promover a circulação da palavra e dos discursos, isso que a gente tinha como um comum acordo. Esse coletivo é formado por analistas diversos, analistas que têm um percurso longo, analistas que acabaram de começar a se implicar com a psicanálise. E esse coletivo, essa experiência, para mim, foi muito paralela com o início da minha prática clínica, já depois de alguns anos de iniciar a formação, e me colocou muitas questões, como colocou também questões para os colegas, né? E essas questões são, digamos assim, a pré-história, o que causa essa construção de um projeto de pesquisa para o mestrado. São questões que vêm dessa vivência em paralelo à minha formação como analista. Então, assim, o principal que surge dessa experiência como questão é a dimensão da transferência, né? Como pensar a transferência num contexto onde a gente trabalha com rotatividade dos analistas, então, a cada sábado de atendimento, que é o dia que esse coletivo atende, a pessoa que estiver lá, ela não vai ser atendida necessariamente pelo mesmo analista, caso ela volte, e então tem uma radicalidade já nessa ideia de que talvez a pessoa nunca volte, como ocorreu várias vezes, a gente tem uma sessão com uma pessoa e ela nunca mais voltar. E além da rotatividade,
o que sempre me inquietou muito são as camadas de transferência entre os analistas e esses analisantes, ou esses passageiros, como a gente chamava, porque a Estação Cultura, que é esse lugar em Campinas, ela é um grande personagem dessa história, assim. Então, essa é a pré-história da pesquisa, o que causa as questões até quando eu consigo chegar exatamente no problema da transmissão da psicanálise, né? Esse problema que eu consigo enunciar como uma coisa a tratar na pesquisa. Então, eu só vou ler um pouquinho desse trecho. E a transmissão ali dentro também, de analistas mais experientes com analistas mais novos ou não? Então, eu acho que essa é uma grande questão, Gui. Eu acho que eu meio que me obriguei a retomar, me obriguei não, senti necessidade, assim, de retomar um tanto da história da psicanálise para falar dos coletivos na atualidade, né? Mas essa experiência do Estação foi extremamente, ou é ainda, eu acho que dá para dizer, extremamente formativa para mim, né? E a gente se indagou, e o coletivo, eu suponho que ainda eu tenho contato, mas não estou mais presente ali nas discussões, se indague com isso, que é assim, nós oferecemos formação? Não, né? A gente nunca se dispôs a dizer formamos analista, porque não se tratava disso de fato. Mas a gente reconheceu desde o início, assim, que haviam efeitos formativos, né, a partir dessa experiência. Só que a minha questão sempre foi como fazer o tratamento dessas transferências de uma forma analítica, porque a gente não tinha uma instituição, a gente tinha um laço baseado nesse desejo de ir lá e escutar. E eu escutei muitos colegas, né, nesses anos de trabalho, fiz algumas entrevistas, não para pesquisa, mas por trabalhos do próprio coletivo. Eu participei de uma comissão de acolhimento do coletivo e tal. E tinha essa questão, tinha essa fala que era muito recorrente, que é assim, de mais de um colega, eu escutei isso, estava colocado para mim também, que era uma coisa assim, eu não sei por que eu volto a cada sábado que eu estou escalado, mas toda vez que eu volto, esse desejo é recolocado, assim, sabe? Uhum. E tem muitas coisas, né, que eu fui pensando ao longo do caminho. O encontro entre os próprios analistas, então, assim, essa dimensão do encontro, tanto que a gente foi cerceado pela pandemia, né? E isso foi quase a falência do coletivo. A gente começou a atender online, o projeto, assim, né, ficou descaracterizado, porque de repente começou a chegar gente de outros países para se atender, aquele boom que teve de, eu quero um atendimento, né? E daí a gente se tocou do que estava acontecendo e limitou para atender só pessoas de Campinas ou região metropolitana de Campinas, enquanto estava online. Mas era um suplício atender online pelo coletivo. Todos os colegas e eu, a gente dizia isso. Que coisa desagradável. Porque faltava esse encontro, né? O encontro que a gente tinha de corpos ali. E assim, vivi coisas muito interessantes, assim, pessoas que nunca quiseram fazer um atendimento, mas chegavam, começavam a conversar com a gente e faziam um atendimento ali com vários analistas, né? Uhum. A gente pedia que as pessoas escolhessem quem estava disponível. Isso sempre foi uma grande questão para todo mundo que chegava para ser desejando um atendimento. A gente criou, né, uma espécie de acolhimento, esse é um significante que cai e que eu recolho. E esse acolhimento era uma tentativa de. Porque quando a gente se instala na estação, na plataforma da estação, há um estranhamento desses analistas ali, dessas pessoas, com uma plaquinha escrito assim: atendimentos psicanalíticos gratuitos. Uhum. Né? Então, o que é isso? O que essas pessoas estão fazendo aqui, né? E a gente queria criar uma certa ponte entre essas pessoas que passavam, porque lá é um lugar de trânsito,
de pessoas, transeuntes, e eu relaciono muito isso com o que a gente fez ali em termos de função analista, o analista como um transeunte também, assim, né? O analista, a função analista transitava entre os analistas, não era personificada por um fulano, entendeu? Mas, para pensar a transferência, aí são. Ó a palavra que faltou na minha preparação. Ela faltou. Própria transferência? Esse ponto aqui, eu esqueci de colocar aqui. Porque é um ponto muito difícil de trabalhar, né? Eu tentei fazer um pouco isso, assim. Eu fico pensando uma transferência de trabalho, né, de alguém recém-formado com pessoas muito mais experientes, né? E esse momento de espera, se a gente for pensar num tripé de formação, né? Como fica uma coisa ali meio um campo invadindo o outro, né? Porque é uma supervisão, às vezes, de um atendimento, mas tem um quê de análise, de supervisão, de... Então, é interessante como essa espera advinda do encontro, que nunca tem no online, né? A não ser quando a gente vai abrir a sala, recebe alguém, e aí, como é que tá? Caminha nesse meio, assim, no sentido de ter efeitos formativos, mas não ser exatamente um espaço de formação, né? É Então, um espaço que não se pretendia oferecer isso, né? Mas que ao mesmo tempo causava esses efeitos, porque o que a gente tentou sempre deixar muito. Esse é um ponto também, assim, né, que eu trabalho na pesquisa. Como esses analistas são de fato analistas diversos, é a melhor palavra que eu encontro, no caso desse coletivo que eu estive em específico, mas em outros também, nós nunca tivemos nenhum tipo de diretiva em relação à formação que essas pessoas estavam fazendo, né? A gente não fazia nenhum tipo de. triagem, seleção. Então, o que a gente fez foi construir uma comissão de acolhimento, porque o acolhimento são duas coisas, né? O acolhimento das pessoas que chegavam para falar com a gente aos sábados, para ter uma sessão, um atendimento, e acolhimento desses novos analistas que queriam participar do coletivo, né? A gente nunca teve nenhum tipo de espécie de controle, né? Porque não existe isso da formação dessas pessoas, mas a gente fez um processo que era baseado em duas entrevistas. Então, quem manifestava interesse em fazer parte do coletivo passava por duas entrevistas. E o que a gente tentava escutar era a transferência. Por que, que a pessoa estava querendo estar ali, né? Tem transferência com o nosso trabalho, tem transferência com a psicanálise, qual é que é, né? E o que a gente, assim, como a gente não tinha nenhum tipo de diretiva sobre a formação, nós não tínhamos também uma questão, e essa é uma grande questão, uma direção específica, em termos de teoria. Só que o coletivo foi montado por uma maioria de pessoas que transitam uma formação lacaniana, assim. Isso é uma marca que sempre incidiu nas nossas discussões, inegavelmente, mas a gente tinha uma colega winnicottiana, com um longo percurso de formação, uma outra que era muito, assim, muito dedicada à obra do Ferenc, então a gente não tinha uma direção nesse sentido. Mas a gente tinha algumas premissas em comum, que é a associação livre, a gente trabalhava com a técnica da associação livre, e a gente, nessas entrevistas para receber os analistas, perguntava se a pessoa já tinha tido ou estava num processo de análise, esse era um ponto. E esse desejo de fazer a palavra circular. Esses eram os nossos nortes. Então, a gente não tinha uma instituição para responder para ela, não tínhamos, a gente podia a qualquer momento acabar aquele trabalho, entendeu? E, então esse é um trabalho que se dá pelo desejo mesmo, porque assim, ou
se continua ele ou não, né? E a gente foi continuando, novas pessoas saíram, outras pessoas chegaram, e era essa coisa que se repetia, assim, entre os colegas. Eu não sei bem por que que eu continuo vindo, mas eu venho, e daí quando eu venho, esse desejo é renovado, de alguma forma, né? E óbvio que tem momentos também, né? Eu, por exemplo, ano passado, para mim, se extinguiu a minha permanência ali, o quanto eu estive envolvida com aquele trabalho, e chegou uma hora que deu, assim, que eu achava até que era. Porque tem esse outro ponto, assim, da condição de transformação dessas experiências para elas não se encerrarem em algo inerte, assim. E isso tem que sair pessoas, entrar outras, né? Esse movimento de renovação, de transformação também. Então, você atribui parte desse movimento de saída a, como um fruto, um amadurecimento de questões do seu mestrado. Eu acho que tem um movimento meio das duas partes, assim. Eu acho que tanto isso, desejo de trabalhar com outras questões, com outros temas, e se necessário pontuar, dar alguns pontos finais, algumas coisas, e, num certo sentido, era necessário um distanciamento para que eu pudesse terminar. Esse é um ponto também, assim. Isso está como um certo paradoxo no meu problema de pesquisa, porque ao mesmo tempo que eu estou investigando as condições de transmissão, eu estou tentando transmitir algo de uma experiência que eu estava vivendo. Tem uma impossibilidade aí, né? Então, essa é uma coisa que eu tentei ir tratando, assim. E eu não acho que é uma coisa específica, mas eu acho que é uma coisa muito marcante da pesquisa em psicanálise também, né? Intrínseca Como metodologia, e eu acho que pensar. intrínseca, Gui, a condição, daí pensando no Benjamin mesmo, a condição da transmissão, de se transmitir alguma coisa, né? E é muito maluco, assim, como as coisas acontecem, assim. Na reunião que eu decido sair do coletivo, digo aos colegas que vou sair chorando. E essa reunião não era, eu tinha a ideia de sair mais para frente, eu tinha uma ideia, assim, eu já sabia que queria sair. Na reunião que eu decido sair, ela foi precipitada por uma outra situação. E nessa reunião, um colega, no meio da reunião, a gente discutindo várias coisas, ele diz assim: o coletivo estação ele faz acolhimento. E a pergunta que a gente tinha do dia um, o dia um do coletivo, que não foi o dia um, já tinha dias antes, mas o dia um de atendimento foi um dia 7 de setembro, numa certa coincidência. Numa certa não, uma total coincidência, a gente foi atender na estação e não tinha onde ficar ainda. E a gente ficou embaixo da placa da junta militar. Era a placa da junta militar, tem essa foto. E uma plaquinha, uma lousa, a giz, escrito atendimentos psicanalíticos gratuitos. Esse gratuito sempre foi também um debate, né? A gente vai escrever gratuito, o que é isso? Mas desde o dia um, a nossa pergunta é o que a gente faz aqui? O que a gente está fazendo, né? Qual é que é a nossa com esse trabalho? Qual é que é a minha, qual é que é a sua e qual é que é a nossa e o que a gente faz? E nessa última reunião, que eu nem sabia que era a última, porque minha saída de fato foi precipitada por uma certa situação, o colega diz essa frase, e esse é um significante que eu consegui recolher para poder escrever alguma coisa, sabe? Que é acolhimento. E o coletivo foi um acolhimento para mim também, para o meu processo de formação. Então, né, muitos afetos envolvidos aí. Mas eu vou ler um trechinho que eu começo a pesquisa assim, na verdade, dizendo assim, tá muito chato, gente? Não, se estiver chato, vocês falam. Eu vou começar, então, para aliviar um pouco, sair Não, ainda não danço, mas vamos lá. Com a Cixous, que é uma escritora francesa, Hélène Cixous,
Ela diz assim: um texto feminino não pode ser nada menos do que subversivo. Se ele escreve, é erguendo vulcânico a velha crosta da propriedade, portadora dos investimentos masculinos, e não de outra forma. Não há lugar para ela se ela não é ele. Se ela é ela é somente quebrando tudo, despedaçando os alicerces das instituições, explodindo com a lei, contorcendo com a verdade de rir. Sixu, então, no Manifesto da Medusa. Uma boa leitura para sua pequena. Quando ela chegar, já dá o manifesto. Eu começo, então, a pesquisa assim, o que é psicanálise? Foi essa pergunta que ressoou na Estação Cultura em Campinas a partir de 2019, depois que alguns analistas escolheram esse espaço como um lugar de acolhimento e condições mínimas para o desejo. Um lugar que pudesse acolher o desejo em promover a escuta e a circulação da palavra, junto aos transeuntes, aqueles que fazem da estação um lugar. Essa pergunta desconcertava os analistas e, para mim em particular, causou inquietações que levaram, entre outros caminhos, à produção de um projeto de pesquisa. Pela impossibilidade de responder essa pergunta, propomos um trabalho de investigação e elaboração a partir de questões adjacentes que surgiram em nossa praxis, a prática de escuta analítica e o trabalho entre textos e contextos. Nessa dissertação, acompanhamos Sixu, que afirma que a escrita é a própria possibilidade de mudança, o espaço do qual pode se lançar um pensamento subversivo, um movimento precursor de uma transformação das estruturas sociais e culturais. Por isso, e inspirada por algumas mulheres que nos precedem, nos dispomos à tarefa de escrever, como ela diz, desde um sem lugar de onde estabelecer um discurso, mas um solo milenar e árido a fissurar, destruir, quebrar, prever o imprevisto, projetar. Daí tem só um trechinho aqui que é um pouquinho da história do Estação, mas é bem curtinho. Peraí. Vou achar. Esse trecho da pesquisa é o começo da construção de caso coletivo. Eu vou explicar um pouco dessa ideia da metodologia. Mas, basicamente, ele é nomeado Cena na Cidade, o caso particular e singular de uma prática situada. Em 2019, nasceu um coletivo na cidade de Campinas, a partir de dois grupos formados por psicanalistas. Havia um motivo em comum para a mobilização de cada um desses grupos: o desejo em promover a circulação da palavra pela prática da escuta. Um desejo de passagem, fazer passar alguma coisa, no contexto brasileiro constituído por violências e marcado pelo avanço reacionário na política institucional em diversos momentos de sua história. Os dois grupos eram formados por analistas diversos, alguns com um longo percurso de formação e atuação clínica e outros recém-implicados com a psicanálise. O interesse em comum era a articulação entre política e psicanálise, pautada na questão em torno das possibilidades e limites da figura do analista e da prática da associação livre na cidade. Dessa fundação despontam algumas palavras que lemos enquanto significantes para a reconstrução dessa cena: polis, clínica aberta, circulação, psicanálise, política, rua e palavra. Palavras que indicam uma direção à cidade e à circulação dos discursos naquele momento, a partir de um movimento originado do desejo de alguns analistas e das relações mantidas com duas instituições. Foi preciso uma separação entre a proposta de uma clínica aberta e tais instituições para que se formasse um coletivo. Após algum tempo de encontros desse coletivo, um momento de concluir precipitou a escolha por um lugar na cidade para realizar atendimentos com a escuta analítica. Entre percalços e desencontros, encontramos a Estação Cultura no centro da cidade, um lugar que deu passagem com suas condições mínimas e acolheu o desejo desses analistas em trabalhar com as palavras na cidade. Logo depois, o nome Estação foi adotado e o coletivo se nomeou Coletivo Estação Psicanálise.
nomeação que reconhecemos como um ato de fundação, através da adoção desse nome que faz referência ao lugar na cidade que pôde acolher esse desejo de escutar. Adoção e apropriação de um nome nunca sem efeitos. Após 6 anos, um tempo lógico, sou capaz de recolher um significante dessa história que ajudei a construir. Acolhimento. Com essa palavra resto, escrevo uma produção que, em partes, tem o desejo de transmitir essa experiência desse coletivo. A partir desse trabalho em intenção e extensão, através de escuta e escrita, tenciono outros textos e contextos na dissertação que seguirá essa primeira cena. A escrita aqui proposta tem origem em minha transferência com esse coletivo e com o que vivi na estação. Ao mesmo tempo, serve como estofo para a construção de leitura e de caso compostos por outras cenas. Então, eu começo a dissertação contando um pouco dessa história, porque essa história é causadora, né, da condição de fazer essa pesquisa. Então, não tinha como ser diferente. E sempre foi, e isso foi um momento também, acho que é interessante citar, da, do momento da qualificação da minha pesquisa, e isso desemboca no achado assim, principal da pesquisa. No momento de qualificação, eu tinha composto 2 casos, eu vou explicar aqui um pouco depois da metodologia, mas 2 construções de caso. Um caso que eu chamei de caso-método, onde eu retomava um pouco as condições do que é a transferência e a ética, daí mais especificamente a ética do desejo em Lacan, e depois apresentava o caso coletivo, onde vinha toda a história do Estação e dos outros coletivos. E muito, de forma muito inteligente, né, e muito perspicaz, os membros da banca me disseram: Ana, inverta esses casos, né? A riqueza da sua pesquisa é esse caso coletivo, então traga ele antes. E de fato, essa inversão mudou completamente o próprio raciocínio sobre a pesquisa, e desemboca na condição de pensar a ética como uma contingência. Eu queria então falar um pouquinho, o outro tópico aqui, então a pré-história da pesquisa, um sintoma, e o outro tópico é a metodologia da pesquisa, uma elaboração. Eu acho que a minha pesquisa, assim, ela transita, e eu não sei se toda pesquisa em psicanálise, mas transita num certo entre o sujeito e o social, entre a dimensão do sujeito e a dimensão do coletivo, entre o que a gente escuta na cena clínica e o que a gente consegue elaborar em termos dessa dimensão sociopolítica do sofrimento, e entre, daí a gente pode resumir, talvez, que eu não sei se é muito proveitoso, mas entre intenção e extensão. Eu acho que é nesse entre que eu tentei escrever alguma coisa. E tem uma certa impossibilidade, então eu senti necessidade de manufaturar, digamos assim, uma construção de metodologia. E foi uma forma também de trabalhar com isso que eu nomeei na pesquisa, que outras pessoas nomeiam também dessa forma, com esses restos transferenciais, porque foi com isso que eu fiz essa pesquisa, né? Com esses restos principalmente da experiência de estação, mas não só. E o que funcionou como alteridade para justamente tratar essa minha transferência com o coletivo e principalmente essa quase inexistência de um distanciamento temporal da experiência, né? Porque provavelmente se eu refizesse essa pesquisa daqui 7 anos ia ser outra coisa, né? Então, essa dimensão dessa coisa de escrever sobre uma coisa que está acontecendo ou que recém aconteceu, né? Comigo ainda está acontecendo, né? Isso tem efeitos ainda na minha prática e no meu pensamento sobre a psicanálise. Então, eu penso assim, né? Uma metodologia que trabalha entre texto e contexto
É, e essa questão de um certo paradoxo de eu enunciar a questão sobre a transmissão em psicanálise e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma pesquisa que funcione como uma inscrição de memória dessas experiências coletivas, porque esse movimento, ele é um movimento muito rico. Nesses 6 anos eu estive em contato com diversos coletivos, com diversos colegas. Tem a produção dos zines da N-1, que a Andréa Guerra tocou, né? Depois virou um fomento coletivo, mas o Psilax lá da UFMG que começou essa ideia. Aquilo foi um trabalho muito intenso, porque a gente tinha reuniões, assim, sempre no lançamento dos zines, e eram reuniões interessantíssimas, porque o que dava para ver era a heterogeneidade dos coletivos, a diversidade e as regionalidades. Então, você percebia, por exemplo, uma coisa que sempre se destacou, como os coletivos de Minas Gerais tinham muito mais interlocução ou atravessamento com movimentos sociais do que a gente tinha em Campinas, entendeu? Entre outras nuances que davam para perceber e o quão rico é esse movimento. Então, eu espero que a minha pesquisa também funcione como uma espécie de inscrição, porque nessa construção do caso coletivo eu retomo essa história um pouco mais além do coletivo que eu estive, né? Sem tentar fazer uma exegese assim, da coisa, mas com os principais pontos que eu achava pertinente. E eu senti uma necessidade, por causa desse paradoxo, de construir uma metodologia. Que é uma metodologia que utiliza ferramentas que já existem, né, em termos de metodologia para pesquisa em psicanálise, mas numa certa composição. Eu acho que isso eu vou ler também, vocês se incomodam? Porque é um trecho que está bem sucinto e explicado ali o que eu estou propondo para tratar desse. E você acha que serve para analistas fora da universidade, do discurso universitário ou não? Essa metodologia? Serve porque nada mais é que se reencontrar com a tarefa da leitura, né? Então, eu trabalhei com leitura, interpretação, comentário e construção. Construção bem em cima do conceito freudiano de construção, mas daí pensando construção de um caso, não construções em análise, né? E o caso, eu segui o Christian, que não é, essa coisa não é dele, né? Essa coisa é muito anterior a ele, mas ele pontua que o caso é qualquer relato que se insira numa comunidade de transmissão. Então, eu construí um caso dentro da pesquisa, entendeu? Que eu não nomeio como um caso clínico, mas, e também não é uma escrita do caso do Estação. É uma composição para falar dessa movimentação coletiva, tomando o coletivo como significante. Então, e depois eu construo um outro ensaio sobre isso, mas aí que mistura com o tempo lógico. Mas eu tomo o coletivo como um significante, eu vou chegar nesse ponto, se der tempo, na pesquisa, e não como o dispositivo clínico, ainda que eu fale dos dispositivos clínicos, e nem também como coletividade. Eu tomo o coletivo como um significante. É um significante que se repete no campo da psicanálise na atualidade. Então, eu pincei ele, digamos assim, como uma espécie de interpretante ou de articulador para. Porque o que eu produzo, em última instância, na pesquisa é uma leitura, é uma condição de ler Uhum. a transmissão na atualidade. Então, o coletivo funcionou a todo momento como significante. Isso vai aparecer aqui, talvez que, assim, escrito eu consiga explicar melhor, vamos ver. Mas a gente pode falar, lógico. O que essa pesquisa escreve? Uma posição de leitura.
Eu acho que mais do que uma leitura, eu escrevo uma tentativa de construção de uma posição de pesquisa e uma posição ética, assim. A partir das considerações precedentes, né, eu estava comentando um pouco sobre o campo da psicanálise no Brasil, interessa inicialmente contribuir com a inscrição de memória das experiências coletivas em psicanálise no Brasil. Especialmente partimos da cena coletiva no Estação Psicanálise, a prática de onde surgiram várias questões das quais tratamos nessa dissertação, a fim de elaborar a respeito da relação entre o laço social brasileiro e a psicanálise, enquanto um significante e como uma praxis. Então, nessa pesquisa, a psicanálise está tomada tanto como significante como praxis. Esse trabalho acompanha uma produção oral e escrita em andamento nesse campo, então não sou só eu que estou escrevendo sobre o coletivo, né, falando sobre o coletivo, elaborando o que são essas experiências, com a qual pretendemos contribuir através da produção de uma leitura e da construção de um caso. Por isso, tecemos alguns fios da trama que constitui as cenas de psicanálise na atualidade, perseguindo o problema acerca da transmissão. Para o tratamento dessa questão, optamos pela produção de uma leitura que constrói uma posição e orientação ética de pesquisa entre texto e contexto. Da cena na cidade, recolhemos a condição de trabalhar com restos e fragmentos transferenciais que ressuscitam as questões evocadas na prática, enquanto temas que perpassam um campo ampliado da psicanálise, indagando a respeito de suas condições enquanto prática clínica e enquanto campo de investigação crítica no cenário brasileiro. Dessa cena em particular, partimos para o contexto amplo da cena brasileira, na qual recortamos o passivo histórico da constituição do discurso analítico no laço social brasileiro. Para esse recorte, contamos com autores que reconstroem essa história através de seus furos, das contradições e dissonâncias, denotando o atravessamento entre o caráter conflituoso e ambivalente, constitutivo dos cenários nacionais e das cenas em psicanálise. O enfoque é para a condição de leitura de dois movimentos que promoveram a inserção de diferentes tons desse discurso no Brasil, especificamente a leitura promovida por parte dos médicos psiquiatras, ligados a uma intelectualidade eugênica no início do século XX, e a leitura promovida pelo movimento modernista, com a figura proeminente de Mário de Andrade, leitor de Freud. Dessas duas condições de leitura, decanta-se o conflito racial e social que constitui o projeto colonial, o projeto moderno e a democracia precária brasileira, o que também atravessa a construção do campo da psicanálise no país. Nesse cenário, reencontramos com o ensaio de Gonzalez a respeito do sexismo e racismo como constituintes da sociedade brasileira. Uma outra condição de leitura que situa a psicanálise como suporte epistemológico para um trabalho através da tensão significante, que constitui a materialidade dos corpos e das teorias no Brasil. Nesse modo de ressignificação a respeito do olhar sobre a mulher negra, produz-se um arranjo político e teórico refinado que atravessa o corpo, a língua, os sentidos de colonização e de brasilidade. A construção dessa cena brasileira constitui um estofo de leitura demonstrando a contradição pela qual se forjou o campo da psicanálise no país e as condições de sua difusão e transmissão a partir dos marcadores sociais e da constituição linguística que incide na materialidade dos corpos. Com esse estofo de leitura, foi possível reconstituir a cena coletiva, através do destaque de coletivo, como um significante repetido nessas cenas de psicanálise. Para construir o caso através desse termo, sem promover uma conceituação ou essencialização dos dispositivos clínicos, e assim estancar seu potencial de transformação, trabalhamos de forma transversal com outros dois significantes que enlaçam questões entre o laço social brasileiro e as condições da prática clínica analítica. Através do termo social, percorremos um recorte histórico acerca da emergência de clínicas públicas no cenário europeu, articulando a dimensão política à clínica. Com isso, destacam-se aspectos que enlaçam as práticas e políticas de psicanálise ao social, denotando as demandas envolvidas na movimentação coletiva atual
e como isso tem relação com as problemáticas sociopolíticas nos cenários brasileiros. Articula-se o termo público, então esses dois termos, esses dois significantes eu trabalhei em articulação com o coletivo. As questões consequentes dessa atuação clínica nos territórios brasileiros e de como a psicanálise comparece enquanto significante e enquanto praxis nesses contextos. Do clínico político, que eu acho que é o que essas experiências trazem, que é depois dessas experiências, acho que é impossível a gente separar o clínico do político, na minha opinião. Depura-se a clínica pública por excelência enquanto a clínica praticada pelo SUS e as condições de trabalho em rede com os coletivos de psicanalistas. Então, esse é um ponto de problematização que eu faço na pesquisa, através de alguns autores, como que os coletivos vão se autonomear de clínica pública no país que tem o SUS, né? Fica muito complicado. Então, esse é um ponto que eu abordo. Além disso, articulamos alguns comentários acerca do institucional e do instituído em psicanálise, a fim de pensar as condições de endereçamento do analista e a constituição de comunidades de destino e transmissão, o que concerne ao problema da pesquisa. Essa depuração discursiva não se pretende exaustiva nem constitui uma análise de discurso propriamente dita. Ela serviu para compor a construção metodológica da pesquisa enquanto uma articulação entre texto e contexto, uma composição, através de restos formais e informais, da incursão na prática analítica e na leitura de textos. Essa metodologia consiste especificamente em leitura, interpretação, comentário e construção, conforme delimitados no campo da psicanálise, o que está fundamentado no capítulo da metodologia. Dessa forma se estruturou a construção do caso coletivo, sendo o caso, nesse contexto, um relato que se inscreve em uma comunidade de transmissão. Nesse trabalho entre texto e contexto, a construção e o caso são o que resta, com os quais constituímos as comunidades de pesquisa e transmissão. Depois tem uma outra parte aqui que eu falo desse ensaio sobre o tempo lógico e o coletivo, mas acho que não interessa agora. Então, é como se eu partisse das questões da prática para os textos, dos textos, daí eu voltava no coletivo, atendia, discutia com os colegas, atendo um consultório, né, atendo online, e todo esse trânsito, eu fui tentando... Tem uma questão autoral aí no seu Tem, trabalho. tem uma coisa bastante problemática, inclusive, né, assim, eu poderia ter feito, por exemplo, é uma investigação bibliográfica, mas não existe bibliografia sobre o movimento coletivo nos últimos 10 anos, a não ser as pesquisas que estão sendo produzidas. O Quaraci Neto, que é o Augusto, lá da USP também, eu usei muito do trabalho dele, o da Paula Camarão, a Lineker, que é uma colega lá da UFMG, que também está em coletivos. Tem tem os coletivos que se autonomeiam periféricos, então a psicanálise periférica, eu sempre esqueço, tem dois principais, mas tem outros também. Eles são muito produtores de texto e de trabalhos escritos também. Eu trabalhei com alguns artigos que eles fizeram. Então, tem uma galera produzindo um material muito interessante. E o que é muito legal, assim, é que quando eu escolho fazer essa espécie de recolhimento da história da psicanálise no Brasil a partir da condição de leitura, né, da psicanálise, o que esses movimentos trazem, na minha interpretação, uma das coisas, né, mas talvez a principal, é uma condição de leitura interseccional. Então, isso não tinha, né, na leitura dos psiquiatras eugênicos, na leitura do Mário de Andrade, talvez a gente possa até pensar alguma dimensão interseccional, meio que a posteriori, né, não na época que ele estava lá, que seria também uma certa aberração, acho. Mas eles trazem uma condição de leitura interseccional.
E isso é muito rico, porque eu acho que daí a gente passa um pouco daquela questão assim, ah, mas o que a gente é capaz de escutar ou não na clínica? Será que eu não estou escutando? Porque a gente nunca está escutando tudo, né? Mas para uma condição que é assim, né? O que que a gente consegue ler ou não, sabe? O que que a gente consegue ler dos contextos onde a gente está inserido e escutando, e o que a gente consegue ler do campo da psicanálise no Brasil, o que a gente tem conseguido fazer, né, para avançar de algumas leituras hegemônicas ou de algumas leituras muito limitadas no sentido do nosso contexto sociopolítico e da nossa diversidade e tal. E também trabalhei recolhendo esses significantes e colocando eles em tensão, muito inspirada no ensaio da Lélia, né, que assim, aquele texto dela, eu acho que a gente não foi capaz ainda de recolher tudo que tem ali. Ela trabalha o tempo inteiro em tensão, ela não soluciona nada, ela não dá uma espécie de solução ao conflito do racismo e do sexismo. Ela fica tensionando as palavras, trazendo para poder nomear algo como português, né? Então o trabalho dela é assim, sei lá, é surreal. Mas eu tentei, de alguma forma, não produzir nenhum tipo de conceito do que é coletivo, do que são esses dispositivos, porque isso é justamente matar essa potência de transformação que eles têm. Eles são completamente heterogêneos entre si, as discursividades em psicanálise, para além dos coletivos, também são heterogêneas, não há nenhum tipo de comum acordo sobre nada. Por isso que eu fico muito incomodada quando as pessoas falam, porque a psicanálise, como se tivesse um A maiúsculo que não existe, assim. Existem políticas de psicanálise, né? E, e essa foi a forma, trabalhar com significantes, foi a forma que eu tentei não produzir, evitar produzir uma espécie de essencialização, assim, do que seriam esses coletivos, né? E na construção desse caso coletivo, eu trago, assim, tem uma parte lá específica que eu chamo de o Rafael Alves Lima escreveu num texto dele a bricolagem clínico-política, né, desses coletivos. E eu trago um pouco disso, né? Então, o que cada coletivo, não, o que se faz sobre a questão do pagamento, como está se pensando a transferência, esses pontos-chave, né? O ponto do pagamento é um ponto importante também. E eu ia utilizar esse termo bricolagem clínico-política, né, com aspas lá para o Rafael. E daí uma amiga me falou, Ana, a palavra, tem um bom trânsito na língua francesa, ela falou, a palavra equivalente no Brasil seria gambiarra. Então, eu nomeei uma parte lá de gambiarra clínico-política. Porque, de fato, isso produz muita coisa interessante, assim, né? O quanto a tática, o quanto a tática pode variar. E daí fica a pergunta o quanto a gente consegue sustentar a estratégia de um manejo analítico da transferência. E a gambiarra tensiona muito o centro e a periferia, né? Mais do que a bricolagem. Assim, a gambiarra, como a gente usa esse significante, tem muito esse tensionamento que eu acho que é interessante para pensar a psicanálise periférica, né? Fora das instituições, do status Uhum, quo. uhum. E no dicionário, fui pegar, no dicionário, gambiarra está ligado ao jeitinho brasileiro. Então, assim, eu acho que esse termo cabe, não sei como que vai ser para o pessoal da banca lá, ver gambiarra, né? Mas o quanto tem coisas muito potentes, assim, feitas em termos táticos, re- restando sempre essa questão, né? Mas e a transferência? Quais são as condições de fazer um tratamento analítico das transferências? Daí eu acho que, estando no Brasil em 2026, já dá para a gente perguntar, mas o que é um tratamento analítico, né? Como se isso estivesse muito óbvio para todo mundo, assim, né? Uhum. E a questão também ética, né? Mas eu acho que isso deu
assim, o meu trajeto de pesquisa deu um giro nesse sentido do raciocínio da ética. Rodrigo, umas perguntas? Vamos, eu só ia comentar, acho que eu vou comentar duas coisinhas rapidinhas. Eu, eu achei necessário mentira, né? Eu quis, uma grande mentira achei necessário. Acho que eu continuo. Eu quis fazer uma construção, porque, na verdade, era uma construção muito mais megalomaníaca do que, de fato, eu consegui fazer. Mas eu quis fazer uma construção com um coletivo como significante, porque eu estava trabalhando em paralelo, junto, o texto do tempo lógico. Porque o tempo lógico, ele entra para mim como, não tanto uma aposta metodológica, mas ele é, ele é o que eu vivi na pesquisa, assim, essa condição de que o, os tempos de parada em movimento da pesquisa produzem o próprio processo lógico da pesquisa, né? Não fui eu que vivi isso, todo mundo que faz pesquisa vive isso. Eu acho que essa é a maravilha da pesquisa e, ao mesmo tempo, a angústia da pesquisa, né? E gosto de pensar que, no caso da psicanálise, é um pouco mais angustiante ainda, assim, né? Então, o tempo lógico sempre teve ali e eu produzi um ensaio com pensando o coletivo como significante e o tempo lógico. Isso é interessante, por quê? Porque eu trabalhei com alguns autores, então trabalhei pensando a fraternidade, é, a, a segregação como causa da fraternidade. Então, para mim, coletivo, ele está pressuposto na pesquisa enquanto uma antinomia, assim, a possibilidade do coletivo seria a diferença. E isso eu vivi muito explicitamente na experiência da estação, assim, como a gente não fazia um grupo, e eu acho que a possibilidade desse coletivo estar há 6 anos trabalhando é porque nunca fez grupo, assim. E isso sempre como uma angústia da gente ter que fazer várias DRs e da gente ter que se perguntar do porquê que a gente está aqui, né? O que é isso? Porque não fazia grupo, nunca fez. Então, o coletivo está a priori como uma antinomia, e eu fui tentar trabalhar com algumas coisas. Então, fiz uma certa aproximação e diferença de coletivo e dispositivo, a noção do Foucault, mas pensei com o George Broyd a dimensão do dispositivo clínico, e daí há uma certa aproximação na leitura do dispositivo, porque justamente o Foucault vai ler dispositivo, ou vai falar de um dispositivo quando ele está se distanciando de uma produção conceitual. Então, eu acho que também daí transita um pouco com tomar coletivo como significante. Mas, ao mesmo tempo, o coletivo não é um dispositivo disciplinar, né? Ao contrário disso, assim. Então, fui tentando construir esse ensaio para dizer que coletivo não é grupo, coletivo não é coletividade, e a grande preciosidade dessa parte da pesquisa é o trabalho do Jean Ri, que era um psiquiatra e, né, psicanalista, e ele fez um trabalho nomeando o coletivo com C maiúsculo, para falar da experiência da clínica Labor, que é uma experiência interessantíssima. Eu tive assim a sorte de o meu orientador ter uma amiga que trabalhou lá, então a gente teve um encontro online, foi bem legal. E eu trabalhei um tanto com o seminário dele, e ele pensa coletivo como uma lógica, né, como uma orientação ética mesmo. Então fiz esse ensaio que talvez seja uma proposta de método, mas daí caso eu consiga, né, continuar. E só finalizando, gente, assim, eu acho que o principal reachado da pesquisa, que eu nomeei lá no final como quarto movimento, o caso da pesquisa, o que surge como reachado e a proposta de uma construção de método, é que eu a todo momento no começo sentia muita necessidade
de escrever e de produzir escrita em torno do que seria a transferência, do que seria um tratamento analítico da transferência e do que a gente toma como ética do desejo a partir da obra do Lacan, e blá, 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 blá. E depois eu me encontrei com uma coisa que eu acho que é um reachado, porque eu já tinha isso como premissa, né? Mas me encontrei com isso de forma radical, que é a ética é uma contingência. A ética em psicanálise ela pode se dar ou não, e se ela se der, ela sempre se dá como uma contingência. Isso, se você for fazer uma prática clínica no contexto do SUS, isso, né, que tem uma orientação de uma escuta analítica, se você for fazer na rua, na praça, na fazenda, numa casinha de sapê ou aqui no consultório, você pode fazer aqui uma prática que pareça muito uma prática analítica, visualmente falando, mas que não se dê a ética da psicanálise, né, nesse contexto, por diversas questões. Então, essa minha necessidade de dizer assim, tá, tem os coletivos, eles são extremamente ricos, mas como que a gente garante aqui essa orientação ética? Não se garante, né? Justamente não se garante. Se isso se der, é enquanto uma contingência a partir de uma construção da praxis. Então, eu de fato continuo defendendo que dá para tomar a psicanálise como praxis, e mais especificamente nesses casos desses coletivos e dessa movimentação coletiva, que não só os coletivos em si, no campo aqui no Brasil, eu acho que está mais radicalmente como praxis quando a gente pensa que a praxis, conforme o Lacan pensa, assim, uma forma de tratamento ao real, mas né, qualquer coisa que seja um tratamento simbólico ao real, mas também enquanto uma ação com potencial de transformação, assim. E acho que transformação a priori, e daí esse foi o ponto que eu não consegui escrever o quanto eu gostaria, da clínica. Eu acho que, assim, se a gente pode pensar em subversão da clínica moderna, a gente tem que pensar nessas práticas que são feitas, por exemplo, nos coletivos, mas não só, a gente tem práticas no SUS também. Daí eu acho que dá para pensar em subversão da clínica moderna, né? Então, transformação não do mundo, assim, a psicanálise está transformando o mundo, não. Mas, mas transformação, assim, de fazer radicalmente uma subversão da clínica moderna. Acho que é. Boa, boa. Bom, Muito obrigada, gente, por me escutarem tantas horas. eu digo aqui. Bom, Pessoal aí me escuta bem do online? O povo tá aí ainda? Os guerreiros? Boa. É, eu vou. Eu não tenho muita coisa, então eu vou fazer algumas considerações e vamos fazer uma rodada aí passando. Quem quiser falar alguma coisa, o chat também, se tiver pergunta. O Luca lê em voz alta, que ele tem uma vocação especial para leitura e para. Tá. Obrigada. É, Ele tem uma voz bonita mesmo. o Luca, né? Tem. É, Ana, eu queria falar algumas coisas. É, Primeiro, eu acho que tem um movimento muito bacana, né? Assim, pensando lacanianamente, né? Pensar o Lacan no final dos anos 60 e 70, falando do laço que a universidade propõe, né? De um laço que vai escolher um significante mestre, né? Ligado a uma ideologia e propor ele como verdade. É interessante poder pensar essa particularidade do movimento brasileiro de ser a universidade um lugar de ruptura, né? Dessa instituição psicanalítica consolidada, enfim, por meio das escolas. E eu achei interessante o seu trabalho, esse entre, porque ele é voltando a uma prática da rua, né? Então fora da universidade, para tentar reoxigenar a universidade, né? Que de certa forma também se coloca hoje, né? Em determinados pontos,
defendendo o status quo, né? Uhum. Seja um status quo. É muito perigoso, né, a gente dizer assim, a pesquisa em psicanálise na universidade foi uma ruptura, né? A gente tem que dizer isso e fazer uma ponderação depois, né, assim, Sim, porque a gente sabe o que a instituição acaba fomentando, muitas vezes. sim, a lógica dos projetos de pesquisa, enfim. E falar, a E universidade é principalmente sempre do muito fomento perigoso, financeiro, né, Gui? sim. É, e, e pensando aí, né, eu achei, enfim, então eu acho que tem esse movimento, que é muito bacana. Inclusive, eu queria entender hoje, assim, não o que você recolheu, porque assim, eu acho que tem um movimento que é muito legal de pensar o que que foi o seu percurso, né? De estar vivendo uma coisa, estar lidando com uma memória e cargas afetivas, escrevendo sobre isso, circulando nesse mundo, né? Mas pensando a gente aqui como uma transmissão que se dá em coletivo, também se conecta, eu queria te ouvir um pouco. Aí é a minha primeira pergunta, de fato, tá? Sobre o que você vê de subversões e conservadorismos que o coletivo pode ajudar a gente a pensar essa clínica individual, essa leitura individual, que é uma, enfim, uma prática muito isolada, às vezes, de cada Uhum. analista, né? Principalmente os que preferem não se filiar a organizações, enfim. E, e queria te ouvir um pouco sobre a ética como contingência e por que que o psicanalista tem que estar. Por que a psicanálise está em jogo e não o dentista? Por que que Uhum. a ética do dentista não é Uhum. contingente? Ou se é, por que que a do psicanalista você acha que mereceu destaque? E eu achei muito interessante você tratar o tempo lógico, porque o tempo lógico, de certa forma, é uma gambiarra do Lacan também, né? Total, total. Se a gente for pensar lá, a Roudinesco colocando a biografia do Lacan, o tempo lógico foi. Enfim, acho que todo mundo intuitivamente, né, não precisa ser analista, tem um contato com isso, né, perceber que uma conversa não tem uma duração limitada, né, que a saideira nunca é uma, de fato, né, a saideira é lógica também, né, a saideira ela pode ser uma saideira, ela pode ser 20 saideiras, né, eu acho que é uma coisa intuitiva, mas a Roudinesco colocava o lado político disso, né? Essa Uhum. gambiarra teórico-política que é o Lacan, a partir do momento que ele não tinha análises de 50 minutos, ele conseguia analisar muito mais analisantes da escola do que os outros analistas de data, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre, enfim, essa incidência do tempo lógico, conservadorismos e subversões, né? Esse feminino atuando tanto na clínica quanto na sua pesquisa e na psicanálise. Sempre um desafio transmitir uma experiência tão viva e pulsante. Calma, eu esqueci isso. É sempre um desafio transmitir uma experiência tão viva e pulsante como a que ocorre na circulação em um coletivo que acontece no espaço público. Há sempre algo impossível, algo que escapa dos contornos da linguagem. É um devir, um movimento, e nesse movimento sempre fica algo. Foi importante te escutar para o meu processo de pesquisadora que ainda está no território. Outro ponto muito bacana é a sua sustentação de que o coletivo não significa massa ou fazer um. É isso. Obrigada, Amanda. Muito bom. Eu e a Amanda, a gente tem trocado, né? Porque ela está começando, né, o mestrado e ela tem uma experiência na rua muito interessante que passou por Curitiba e agora está em Florianópolis, em Santa Catarina. Eu não me lembro agora se é Florianópolis, acho que ela vai falar. E, e a gente tem trocado, assim, sobre isso. E é muito interessante ouvir as questões que ela fala, porque conversam muito com questões que eu tinha e questões que eu tenho ainda. E então é bom reencontrar essas pessoas assim, né? A partir dessas coletividades e dos coletivos que a gente foi formando. Obrigada por ouvir, Amanda, e pelo comentário também. E de fato, eu acho que tem um devir nisso tudo, assim, né? E eu acho que tem um devir também na dimensão da pesquisa, né? Eu acho que a dimensão da pesquisa é um constante devir, assim, quem se põe essa tarefa
está em transformação, né, eu acho. Mas eu acho que esse ponto é interessante, assim, só retomando, assim, o quanto é uma maluquice pensar que, no caso da psicanálise, a pesquisa historiográfica em psicanálise teve uma ruptura quando isso é, né, feito na universidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega com uma pesquisa com um arcabouço teórico, ou conceitual da psicanálise, você encontra ali alguns entraves, né, assim, para legitimar o que você está fazendo, por exemplo, frente às agências de fomento, né? É, vide a entrevista sobre o autismo, né, com a psicanalista que aconteceu na Roda Viva, né? As pessoas clamavam, mas e a técnica, mas e a ciência, quer dizer, e a cientificidade e tal. Então, isso tudo está em ebulição na minha pesquisa e é uma questão, assim, muito cara para mim. Mas eu gostei das coisas que você comentou, também me ajuda a pensar. Eu não, né, não pude retomar, mas tem coisas assim dessas experiências coletivas ou dessas gambiarras que auxiliam muito a pensar a prática em psicanálise, né? Por exemplo, quando a Andrea Guerra com essa colega Lineker fazem um artigo sobre a questão do pagamento, né? Pensando que você pode trabalhar o mais de gozar, né, de outras formas que não com o pagamento monetário, né, mas pensando um excedente simbólico que não seja o dinheiro, no caso de pessoas espoliadas que não têm o dinheiro, assim, né? Então, elas dão N argumentos no artigo, argumentos assim, corroborando a própria teoria, né, que já existe em psicanálise, mas pensando uma outra volta do capital, é isso que elas pensam, assim, quando você promove coletivos onde você tem pessoas que, há, sei lá, 10 anos atrás, a gente estava tentando dizer, não, porque essas pessoas têm que ter um acesso a um tratamento analítico. Agora a gente está pensando, mas essas pessoas são as pessoas que estão se formando analistas. Então, né, tem um giro aí. Tem um coletivo muito interessante. Só que o que é o problema, e é o que eu coloco na parte final sobre esse caso coletivo? Tem várias pessoas fazendo vários trabalhos legais em vários lugares, mas a articulação disso é uma questão, assim, né? A articulação, a Andrea Guerra fez um trajeto bem interessante de tentar articular os coletivos, né? Tem essa tentativa por outros movimentos também, que não só o que ela fez, mas não há uma rede, né? Não há uma rede necessariamente entre esses coletivos, e também me é uma questão muito inquietante o quanto tem muitas práticas dentro do SUS que tem uma orientação de uma escuta analítica ou de um trabalho analítico em algum sentido, ou da ética analítica, porque tem muitos psicanalistas no SUS, né? Mas não há nenhum tipo de articulação entre os coletivos e esses trabalhos. Alguns coletivos têm uma articulação com o SUS, são alguns pontuais, assim. Então, essa questão de fazer rede, fazer, como eu digo na pesquisa, comunidade de transmissão, para além da psicanálise, são questões, na minha leitura, assim, ainda por se fazer, um trabalho para ser feito. Tem um coletivo em Fortaleza que é um trabalho muito interessante, que é o Margem Psicanálise. Eles têm um processo, assim, e é uma gambiarra no sentido de uma manufatura, assim. Eles construíram um processo, no Instagram deles tem todas as informações, mas um processo de promoção da formação, então, assim, de fazer com que seja possível eles oferecerem informação gratuita para algumas pessoas, através de fomento que eles conseguem com outras atividades. Então, eles estão botando a mão na massa e fazendo acontecer isso. Assim, é muito legal. O caso deles é, na minha leitura, um dos mais importantes.
Tem um outro ponto, assim, essa questão da rotatividade dos analistas, ela começa com a, a clínica aberta que começou aqui em São Paulo, que era não é a clínica da Casa do Povo, é a outra. A clínica da Casa do Povo é quando se separam dessa anterior, a clínica lá naquele espaço urbano que é um espaço habitacional, eu esqueci o nome. Mas, assim, o começo disso estava ligado com a ideia da urbanização e da transição na cidade, do ir e vir, e isso foi proposto daí como uma tática do próprio atendimento. Nessa primeira clínica, que eu esqueci agora o nome, fugiu. Isso depois vai para outros coletivos por motivos diferentes, que não necessariamente esse, né? Com uma leitura. Então, tinha uma ligação com o MBL na época das manifestações de 2013, isso lá atrás. Tinha uma inspiração nessa questão da cidade, do urbano e tal, dos transportes. Por exemplo, no nosso coletivo, a gente se inspirou na Casa do Povo, que até hoje trabalha com a rotatividade também, mas a gente tinha uma dimensão pragmática disso, que era assim, todo mundo que estava ali tinha outros trabalhos. Então, a gente entendeu que para ninguém fazer o trabalho, tipo, ai, que peso esse trabalho todo sábado, a gente montou uma escala que ia se alterando aos sábados. E isso foi muito funcional. E do nosso coletivo, assim, eu vou trazer de novo a questão da estação, mas eu acho que é porque isso é válido. A gente fez um trabalho de construção de caso, que foi muito interessante, eu acho que os colegas continuam, que a gente produziu uma sessão clínica, um modo de fazer uma sessão clínica. Então, a gente começa a atender e começa a entender a necessidade de discutir os casos. E isso eu acho que é uma grande questão para todos nós que trabalhamos com a escuta, né? Tudo bem, tem a supervisão, mas eu não sei vocês, eu sinto muito limite, assim, eu queria falar mais da clínica, onde eu vou falar da clínica, com quem eu vou falar da clínica, né? E a gente tinha essa possibilidade lá de falar da clínica entre nós. E a proposta no começo era justamente fazer um trabalho coletivo com a escuta, que não fosse permeado por uma instituição e que fosse discutir casos e trabalhar casos e a direção do tratamento de forma coletiva. Então, o que a gente percebeu é que a gente começou assim, vamos se juntar para discutir o caso. Daí era uma construção de uma novela, assim, né? Porque, eu escutei isso, daí fulano, eu escutei aquilo, então isso deve ser isso. E de repente a gente tinha feito um grande romance, né? E muito bem, né, com um percurso muito longo, a Marta Ferreira falou assim, gente, eu acho que não vai dar bom isso aqui, vamos tentar fazer uma sessão clínica passando pela escrita. Então a gente montou um funcionamento que era assim, cada analista que escutou aquela pessoa em questão escrevia um relato. Podia ter sido uma sessão ou 10 sessões. Escrevia um relato quando a gente decidia uma escuta. Vamos trabalhar essa escuta. E isso era sempre decidido assim, a partir do que inquietava algum dos analistas. Isso aqui me angustiou, isso aqui eu estou preocupado. Tá. A gente escolhia esse caso, cada analista que escutou essa pessoa produzia um relato, daí a gente chamava esse grupo que produziu os relatos, escolhia um comentador, que era ou alguém do coletivo que não tivesse escutado a pessoa, ou alguém de fora do coletivo. E a gente chamava esse comentador, mandava os relatos escritos, e essa pessoa tinha que produzir um outro escrito. Então a gente entendia que muito baseado na sessão clínica do Lacan, aquele texto, e também no Aluche, né? O Aluche fala muito da questão da escrita, né? De passar pelo escrito, né? Enquanto isso decanta esses efeitos imaginários do grupo.
E, gente, assim, foram sessões clínicas sensacionais, assim, porque era muito interessante como você percebia vários analistas escutando uma mesma pessoa, e daí a alteridade do comentador e das escritas, mas um fio significante se formava, que era diferente dessa novela, entendeu? Que a gente acabava formando, do caso. E isso era o que direcionava os tratamentos. Uhum. Muito legal esse dispositivo. Foi um dispositivo que a gente criou dentro dessa formação coletiva, né? Então, esse é um exemplo, mas, né, tem outros coletivos que estão fazendo outras coisas, assim. Tem um coletivo, por exemplo, que trabalha com escuta e bordado. Eu não lembro agora o contexto, eu acho que é do Rio de Janeiro, se não me engano. E eles trabalham uma roda de bordado e, ao mesmo tempo, a escuta. Não são lacanianos, acho uma outra orientação assim que permeia essa proposta, mas tem essa proposta, entendeu? Uhum. Então tem coisas assim que eu acho que ajudam muito a gente a pensar a clínica no um a um, e o que resta para mim, principalmente, é essa condição de que esse é um trabalho clínico, mesmo o bordado, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que pensar a clínica de forma bem ampla, assim, né? Dando alguns limites a isso. E eu acho que daí isso vem a sua outra questão, né? Por que que a ética do psicanalista ou a ética analítica e não o dentista, ou curandeiro, ou padre, ou médico, sei lá. Eu tenho pessoalmente alguns pensamentos sobre isso, mas eu acho assim, a primeira coisa que eu diria, que daí eu acho que não é só um pensamento meu, assim, que é essa subversão no sentido da posição de quem está fazendo o trabalho clínico, seja ele a escuta ou seja uma ampliação dessas táticas, que não só o um a um, porque no estação a gente trabalha com a rotatividade, mas sempre foi um a um, né? Teve uma vez, acho que a gente atendeu um casal, que a gente topou atender um casal, mas fora isso, sempre um a um. Mas tanto nesse um a um quanto numa certa ampliação do que a gente pode pensar como clínica, essa subversão de quem está na posição de poder, entendeu? Quando você coloca o analista ou os analistas fora do espaço poder aqui do consultório, isso já desloca o suposto saber automaticamente. A gente estava ali na estação e as pessoas vinham assim. Essa pergunta que eu coloquei na pesquisa não é minha, essa pergunta é dos transeuntes da estação. O que é psicanálise? A gente nunca foi capaz de responder. A gente nunca conseguiu responder essa pergunta para alguém que chegava e perguntar: o que é psicanálise? O que a gente foi fazendo, sabe o que foi? Gaguejar e falar: você não quer fazer um atendimento? Então, assim, a associação livre, para mim, assim, a ética que o Lacan tenta pensar está principalmente no texto da direção do tratamento, assim. Essa radicalidade de sustentação da associação livre e de, assim, resistência pela associação livre, para que ela continue, eu acho que a ética em psicanálise está pautada nisso, assim, porque eu entendo que isso subverte justamente essa posição de poder, né? Quem tem o poder é a palavra, é a fala, né? É essa continuação da associação livre, não é o eu do analisante, nem é o analista. E para isso operar, eu acho que a gente pode pensar, precisa do desejo de analista, né? Precisa de Isso seria alguém. o contingente, não a ética em si. É que eu acho que se a gente pensar a ética como a manutenção dessa associação livre, isso eu acho que dá para pensar até não só no contexto um a um, mas no contexto institucional, por exemplo, né? O discurso analítico ser aquele que faz que a coisa continue rodando. Eu acho que a ética é uma certa composição assim do desejo do analista, mas que também não é sem a fala de outrem, entendeu? Então por isso que eu penso a ética como uma contingência assim.
Pode ser uma forma de pensar, mas é uma pergunta interessante, porque depende desse um que sustente essa escuta, né, e que sustente também os efeitos da transferência, né, que não é sem efeito, né. E, mas depende desses outros que falem, né, que articulem alguma coisa da linguagem, assim. Não precisa ser a fala exatamente, né, mas então acho que é um pouco isso do porquê que é a ética da psicanálise pensada nesse raciocínio, né, que eu estou dizendo, pode ter outros. E, cara, o tempo lógico, né? O tempo lógico, assim, eu me debrucei no tempo lógico e me debrucei naquele livro do Porges, O Tempo e a Psicanálise. E aquilo lá é um mundo, assim, e li inteiro, mas ali tem muita coisa, muita possibilidade para pensar. O que eu destacaria é o seguinte: o tempo lógico, ele traz justamente a incomensurabilidade. Então, assim, ele traz a ideia de fazer uma comunidade sem uma. Como que era que o pai falava? Sem uma identidade de. Eu esqueci agora o termo. Mas basicamente é assim, para se o tempo lógico trabalha uma lógica coletiva que ela só existe a partir da incomensurabilidade. O Ford vai explicar depois, pensando no sofisma, daí o Ford também interpreta várias possibilidades ali, né? Mas pensando no sofisma, com a dimensão da função do olhar, que daí ele remete ao seminário 20 e tudo isso. Então, cada prisioneiro é um objeto para os outros e tal. Mas o que é possível depurar dali é a incomensurabilidade como uma condição dessa lógica coletiva que o Lacan está pensando com o tempo lógico, né? Então, ele está pensando um articulador que vai muito além da cena clínica do 1 a 1, né? A gente pensa isso na cena clínica, mas isso é uma dimensão muito potente para pensar, eu acho, a atualidade, assim, que a gente lida com a tentativa de fazer algum nível de laço na diversidade, né? Sem apagar essas diversidades, sem tentar esse empuxo que a gente tem de tornar as coisas homogêneas, né? E eu acho que é que eu agora não vou lembrar tudo, mas eu destacaria esse ponto, assim, porque lá o Ford consegue trabalhar a razão anarmônica com a questão do tempo lógico, entre outras coisas. Daí ele vai falar do seminário 20, do não à relação sexual. Tudo isso já está contido no texto do tempo lógico, que a primeira versão é de 45, e depois daí é reformulado em 66, né? Que vai para os escritos. Mas e o Ford também denota, eu acho que é interessante sempre falar que é uma gambiarra do Lacan, como esse texto acompanha o Lacan a obra inteira, de formas diferentes. O Ford vai delineando isso no trabalho dele. Mas eu diria isso, assim, né? É uma prova lógica da incomensurabilidade como a possibilidade de uma lógica coletiva que não amassa.